Um missionário fez um relato impressionante sobre as condições de vida na Coreia do Norte, país que proíbe a prática do cristianismo e que mantém entre 50 e 70 mil cristãos presos em campos de trabalhos forçados. Ele esteve no Brasil para compartilhar a experiência que passou nas circunstâncias em que foi preso e para celebrar os 45 anos da missão Portas Abertas no país, que atua no apoio aos perseguidos em todo o mundo. Timothy Cho conseguiu sobreviver à perseguição, às prisões e aos maus tratos. O missionário norte-coreano nos contou sua história. To survive during my fourth imprisonment in Shanghai. Sobreviver durante o meu quarto emprisionamento em Xangai. Since then I have learned this. Suffering does not destroy faith. Desde isso eu aprendi o quê? O sofrimento não destrói a fé, But it refines. mas ele refina a fé. Timothy foi abandonado pelos pais durante a década de 1990, em um período de fome extrema na Coreia do Norte. Ele foi impedido de frequentar a escola e, com isso, foi morar na rua. Aos 17 anos, Timothy fugiu para a China pela primeira vez, mas foi capturado e deportado para o país natal. Após o seu retorno, ele foi preso e torturado. O cristianismo é visto como uma ameaça ao regime político local. Because I wanted to survive. I wanted to see a different world. Eu queria sobreviver. Eu queria ver um mundo diferente. And it was faith, simply put my faith in that someone's name called God, and I really intensely prayed many times a day. E eu tinha uma fé, eu coloquei uma confiança num ser cujo nome era Deus. Então eu orava com muita intensidade, várias vezes ao dia. Entre idas e vindas entre China e Coreia do Norte, Timothy foi preso 5 vezes, até que anos depois conseguiu fugir para o Reino Unido, onde vive até hoje. Na Europa, Timothy conseguiu estudar e se tornou mestre em relações internacionais. Lá ele pratica a fé livremente e chama a atenção do mundo para as violações dos direitos humanos dos cristãos perseguidos na Coreia do Norte. Para se ter ideia, Timothy nasceu em um vilarejo a cerca de 200 quilômetros de um campo de concentração, chamado de Inferno na Terra. If we don't have this hope, we cannot keep going. Nós não temos essa esperança, a gente não consegue continuar. Imagine in the darkest prison, but that's the same hope even we are today talking about. Se não tivermos essa esperança, não podemos continuar. Pense em mim naquela prisão mais escura. Essa é a mesma esperança da qual estamos falando hoje. Há mais de 20 anos, o país asiático está no primeiro lugar da lista mundial da perseguição, documento da missão Portas Abertas, que classifica os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Se descobertos pelas autoridades da Coreia do Norte, os crentes são enviados para campos de trabalho forçado como prisioneiros políticos, submetidos a condições cruéis ou são mortos no local. A família deles tem o mesmo destino. É quase impossível para os cristãos se reunirem. Ter uma Bíblia é um crime sério e o ato é severamente punido. Um relatório publicado em 2022 pela Associação Internacional de Advogados e o Comitê de Direitos Humanos do país disse que os cristãos são expostos à tortura nas prisões. Assim como a Igreja Internacional da Graça de Deus, que realiza o trabalho missionário de levar a palavra do Senhor a diversos países ao redor do mundo, a missão Portas Abertas dá amparo a milhões de cristãos perseguidos em dezenas de nações, levando esperança e fé. Segundo a Portas Abertas, atualmente mais de 360 milhões de cristãos no mundo são perseguidos por causa da fé em Jesus. Ou seja, a cada 7 seguidores de Cristo no planeta, 1 é perseguido. Nos últimos anos, a violência aumentou em regiões específicas, como no continente africano, além do monitoramento por meio da tecnologia, casos da China e da Índia. Os dados da Lista Mundial de Perseguição 2023 foram coletados em pouco mais de um ano, entre outubro de 2021 a novembro de 2022. A missão Portas Abertas, que tem mais de 65 anos de fundação, trabalha com distribuição de bíblias e material religioso, ajuda socioeconômica e apoio ao cristão em situação de risco e perseguição.
No Brasil, a entidade acabou de completar 45 anos de atuação. Os nossos desafios consistem em combater os maus tratos que os cristãos sofrem. Os meninos que são aliciados, as meninas que são dadas como esposa, meninas que são sequestradas. Então hoje o nosso maior desafio é socorrer os nossos irmãos, e esse contexto ele é muito diversificado, porque a perseguição é um mal contra o cristão, mas como ela acontece? Então, em cada país você tem um cenário diferente. E o que a gente vê para o futuro? A perseguição está crescendo significativamente, ganhando mais território e aumentando em número. Então, Jesus já sinalizou isso, a perseguição vai aumentar, a perseguição vai crescer, e isso faz parte do contexto dos fins dos tempos. Então, olhando para o futuro, a gente vê mais trabalho pela frente.